Sim, e aqui é para desativar. Acho que não precisas carregar em nada, Ah, porque ok. ele nem sequer se liga. Ok, vou admitir então. E virar. Às vezes viram mais para aqui. Então, fica só aqui. Eu ponho aqui este microfone para falar. Ok. Olá. Ok. Espera, ainda não estamos a ouvir. Ai, calma. Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Não tens som. Ok, Espera. eu queria o som. Não me estão a ouvir? Ok. Não. Não? Espera aí um bocadinho. Ok. Pronto. Sim? Está Olá. a funcionar? Sim, Olá. acho que agora está tudo ok. Tivemos aqui uns problemas. Estamos a tentar pôr isto de maneira a que me consigas ver a mim. Olá, prazer, sou a Ana. E também para que me consigas ver a mim, que vou estar a mediar um pouco a nossa conversa, também para que consigas ver a plateia que temos aqui. Mas, em nome da Refugees Welcome, agradecer imenso teres disponibilizado o documentário para nós. Foi um privilégio podermos vê-lo pela primeira vez cá. Temos noção que ele já tem visto noutros países e é bom ter tido a oportunidade de ver agora cá e foi muito impactante e é um tema muito importante para nós. Portanto, por isso estamos muito agradecidos e muito obrigada. Também de fazer, não sei se me estás a ouvir bem, sim? Estou a ouvir, a perceber não muito bem, mas estou a ouvir. Queres que fale mais devagar? Não, tem uma questão de ligação, acho que está um bocadinho... Mas eu consigo perceber, só que às vezes vou ter de pedir para repetir uma pergunta, para repetir qualquer coisa. Ok, boa. Então qualquer coisa é só interromperes. Já de fazer uma apresentação tua também para as pessoas que me estão aqui a ver. Então, o Nuno é natural de Tomar, estudou Ciências da Comunicação na Universidade de Aveiro, julgo eu, e realização de filmes documentários em Zelig, a Escola de Documentário em Bolzano, Itália. É um artista de imagem e movimento, trabalhando para cinema e para galerias. As suas curtas-metragens foram exibidas em vários festivais de cinema nacionais e internacionais, e o seu filme de fim de curso, o documentário de longa-metragem Moon Europa, foi exibido no DocFest Munique e no Indie Lisboa. Julgo que, não sei se queres acrescentar algo mais à tua apresentação, ou se está bom. Não, acho que chega. Ok, boa. Então, vou começar com algumas perguntas que nos surgiram nas redes sociais antes de hoje, digamos assim, e depois vou abrir o espaço para a plateia que temos aqui. A primeira pergunta é do Miguel Almeida, que pergunta como foi o processo de pré-produção do documentário? Houve alguma visita prévia ao local e como foram estabelecidos os contactos com os intervenientes? Houveram imensas viagens para a produção do filme. Nós estivemos cerca de 10 vezes no local. Pronto, e funciona como, acho que se consegue perceber a partir do filme. O filme teve umas filmagens relativamente longas. Foi a primeira vez que nós fomos ao Vala foi em novembro de 2016 e a última vez que lá fomos foi em dezembro de 2018, por isso é um processo quase de 2 anos de ir e voltar e, pronto, e depois em documentário às vezes é um bocadinho difícil a ligação entre o período de pré-produção e o período de produção, não é? Porque nós chamamos a pré-produção aquilo é a fase de pesquisa, mas muitas das cenas que vocês veem no filme foram feitas em fase de pesquisa, e a fase de pesquisa é só uma fase em que nós temos acesso a um tipo de financiamento mais reduzido,
e que serve para ir para o campo e para fazer pesquisa, para filmar cenas, para começar a mostrar, a criar uma ideia daquilo que nós queremos fazer, para depois conseguir mais financiamento para acabar o filme. Então sim, 10 vezes que fomos ao sítio, a fase de pré-produção foi bastante longa, porque cerca de metade do filme foi filmado na chamada pré-produção, na fase de pesquisa, que foi as primeiras visitas que nós fizemos, e pronto, e a maneira como nós ligámos aos personagens foi estar presente, conhecer pessoas, falar com pessoas, passar imenso tempo com eles, antes de sequer de filmar, que é um bocadinho a maneira como nós trabalhamos. Passa muito por um contacto muito pessoal e por criar ligações fortes, por criar relações fortes, e depois isso só numa fase seguinte filmar finalmente, quando há já uma relação de muita confiança e quando as pessoas sabem aquilo que nós queremos fazer e percebem o que é que nós estamos a tentar construir, e acho que é isso que posso dizer. Certo, obrigada. Próxima pergunta também do Miguel Almeida. Alguma das pessoas retratadas no documentário, nomeadamente migrantes e refugiados ou refugiadas, tiveram a oportunidade de assistir ao filme e, se sim, quais foram as suas reações? O filme a maior parte das pessoas que estão no filme, pessoas refugiadas no filme, tirando algumas pessoas que ficaram no vale, são pessoas que estão em passagem, em ponto de passagem. Por isso a maior parte das pessoas nós perdemos um bocadinho de contacto com elas. Mesmo a família eritreia que vocês veem no filme, a certa altura desaparece e desloca-se para a Alemanha porque está com medo que haja que venha uma ordem de expulsão, e eles desapareceram e entretanto conseguiram regularizar tudo, mas estão ainda na Alemanha e nós deixámos de ter acesso a essas pessoas. Mas há uma pessoa que é o Chamberlain, que é aquele homem que nós vemos no filme, que diz uma das frases mais fortes do filme, que ele diz que é aquela parte em que ele diz, agora não vou tentar lembrar-me das palavras precisas, mas que diz, os homens testam os homens sem ter alguma razão. Portanto, aquele foi o momento em que ele chegou ao vale mesmo, mas ele depois decidiu ficar por lá e agora está a viver em Cannes. Nós tivemos uma projeção em Berlim, que foi organizada da Borderline Europe, que é uma organização espetacular que tem base em Berlim, mas trabalha por toda a Europa. E fizemos uma projeção do filme lá e ele veio comigo e foi um evento muito, muito fixe. Tínhamos toda a perspectiva dele e acabou por ser ele a falar muito mais da sua experiência do que eu, da experiência de fazer o filme. E pronto, acho que... É claro que este não é um filme sobre refugiados, não é? No sentido, não é sobre os refugiados em si, é sobre as pessoas é sobre nós, como sociedade, nós europeus, e a maneira como nós cidadãos nos encontramos no meio de um movimento histórico, e como é que nós reagimos e quem é que nós somos neste momento em que há este cruzamento das pessoas que chegam e como é que, e dos Estados que têm uma resposta muitas vezes violenta e insuficiente a este momento histórico. Este filme é mesmo um espelho, não só sobre as pessoas que vivem no Vale, mas todas as pessoas que eu conheci que têm ações políticas ligadas à ajuda dos refugiados e que por muitas vezes se metem contra o Estado e que muitas vezes se metem em posições de ilegalidade. E por isso, para dizer que o Chamberlain gostou imenso do filme, sentiu-se muito bem representado, sentiu-se que era um filme que falava bastante bem da situação que por ele passou, mas da mesma maneira isto é um filme mais sobre valores europeus e sobre como nós europeus nos comportamos, não é? Mas assim, só reações positivas, tudo. Mesmo refugiados que estiveram presentes em projeções, sempre recebemos respostas muito, muito positivas ao filme. Que bom, obrigada. A próxima pergunta vem da Isabel Natário. O que sentiu durante as filmagens? O que senti durante as filmagens? Eu senti muitas coisas diferentes, mas ok.
Existem alguns filmes sobre a reação das pessoas a refugiados em geral, como é que filmes sobre o comportamento político de pessoas e sobre ativistas, etc. E eu lembro-me de ter visto um filme que é de um amigo meu, também feito ali naquela zona, em que o filme acabava com uma emoção muito positiva, que sentia-se, ok, uau, isto é fantástico, este grupo de pessoas que se juntam para fazer qualquer coisa de fantástico. Era um filme que retratava as pessoas de uma forma muito heroica, e aquilo que me fez sentir foi sempre que eu nunca senti isso quando lá estive no meio desta situação. Aquilo que eu sentia, aquilo que eu via as pessoas sentirem era imensa frustração, mesmo momentos bonitos, há muitos momentos bonitos, mas sobretudo é um grande sentimento de impotência, um grande sentimento de frustração que depois canaliza também a luta das pessoas. Então eu acho que eu quis que o meu filme, que a emoção principal do filme não fosse uma emoção de olhar para as pessoas com um sentido heroico, mas muito pelo contrário, que fosse uma coisa que nos desse uma emoção bastante pesada e bastante negativa e bastante conflitual com aquilo que se está a passar. Não tentar heroificar as pessoas, mas tentar fazer com que nós, espectadores, nos sintamos da mesma maneira com que aquelas pessoas se sentem sempre, que é estar no meio de um movimento ao qual têm de fazer alguma coisa, ao qual têm de mudar, o qual têm de mudar, contra o qual têm de lutar. E é essa a sensação que eu quis transparecer com o filme, porque foi sempre assim que eu me senti, sempre que lá estive. Nesse sentido, e uma vez que falaste dessa frustração que acho que todos nós acabamos de sentir um pouco, como é que foi gerir essa questão e gerir a própria ética que o realizador tem de ter neste caso? Antigamente. É extremamente complicado, no sentido que há várias éticas diferentes, ou várias atitudes diferentes, porque uma coisa é nós lidarmos com certos personagens que são pessoas que aceitam serem filmadas e que estão, sabes, que são, ok, estamos aqui, isto é o que eu faço e é o meu comportamento, e tu podes filmar-me naquilo que eu faço. Depois há uma coisa bastante mais complicada que tem a ver com filmar grupos grandes de pessoas. Grandes de pessoas que estão numa situação bastante frágil. E a coisa torna-se um bocadinho mais complicada. Por isso é que nós fazemos sempre há várias coisas que se podem fazer, que são bastante simples. Uma é chegar muito mais cedo de quando se filma, de tirar a câmara e deixá-la muito visível. Para todas as pessoas que tenham alguma coisa contra ou que tenham alguma coisa a falar contigo, venham ter contigo ou se escondam e tu começas a sentir qual é a reação, e para as pessoas que se habituam ao facto de estar uma câmara presente. E a outra coisa que é muito fácil de fazer é simplesmente pedir a alguém que traduza e que diga, ok, nós estamos aqui, vamos filmar esta situação, se alguém tiver alguma coisa contra isso, que venha imediatamente falar connosco, ou que simplesmente se meta do outro lado da câmara. E normalmente quando tu fazes uma coisa desse género, e claro, explicar o que é que estamos a fazer, isso também é uma coisa muito importante. Explicar algumas frases, que filme é que estamos a fazer e porquê, principalmente quando é um grupo grande de pessoas, que é mais difícil de gerir. E normalmente tu tens sempre uma reação muito positiva, porque principalmente tu encontras pessoas que foram tratadas muito como números e como grupos durante muito tempo, e tu simplesmente dizeres uma coisa assim, chega, porque as pessoas sentem-se consideradas, sentem-se que tu estás a fazer qualquer coisa com elas naquele momento e aceitam serem filmadas normalmente. Mas também são coisas que vais aprendendo, são pequenos, não truques, mas pequenos comportamentos que tu ajustas com as pessoas. Depois também te recebes algumas respostas, quando fazes alguma coisa de errado, quase sempre as pessoas vêm dizer isso não está certo, e em vários contextos, não só no contexto de projeto, mas em geral, dessa política de representação, de saberes como é que tu podes representar uma pessoa, que tipo de distâncias é que tu tens a uma pessoa que estás a representar, qual é o tipo de relação que precisas ter com uma pessoa para que ela seja filmada,
E é sempre um pensamento ético, sempre um raciocínio que nós fazemos sempre a este nível. E a minha equipa é bastante boa nisso. Nós estamos muito habituados. Este também foi o segundo filme que já fizemos numa situação semelhante. Foi o terceiro filme que fizemos com refugiados, então também por isso é que também é um filme mais complicado e mais difícil, porque também já tínhamos um bocadinho de corpo para poder fazer uma coisa assim um bocadinho maior e um bocadinho mais complicada. Sim, exato. Uma pergunta da Leonor Oscoli, acho que estou a dizer bem. Qual a sensação que as pessoas que veem o documentário transmitem? Acham uma mais-valia para a causa ou mais um foco repetitivo de acontecimentos normais? E este normais está entre aspas, claro. Sim. Não, mas em geral, tenho a dizer que nunca este filme, e pronto, estamos a dizer, mesmo que o filme não tenha passado em Portugal, é um filme que passou em muitos sítios e que foi com muito reconhecimento, grandes prémios a nível internacional. Temos um prémio dos Repórteres Sem Fronteiras, temos um prémio de um dos maiores festivais de cinema documentários do mundo. É um filme que representou qualquer coisa bastante grande e que foi muitas vezes comentado como um filme que olha a questão dos refugiados de uma maneira bastante diferente. Então é um filme que traz imensas coisas novas ao discurso. É claro que é um filme que já tem 2 anos, por isso muitas delas talvez não sejam já novidade, mas nós passamos num movimento de tentar destruir uma certa retórica que há com a questão de refugiados e refugiadas, pessoas refugiadas, que é simplesmente sair desta questão retórica de um grupo de pessoas que diz nós devemos acolher as pessoas que vêm e que é o nosso dever como sociedade, e do outro lado um grupo que diz nós, pronto, um bocadinho como Macron disse, não podemos acolher toda a miséria do mundo. E nós temos sempre uma discussão que é extremamente retórica, quando na verdade a discussão não é retórica de maneira nenhuma, porque há leis, nós estamos na Conferência de Genebra, há leis sobre refugiados. O Tratado de Dublin tem leis sobre pessoas refugiadas, como é que elas se tratam, como é que elas se recebem. E o que este filme fez é explicar muito claramente como é que os Estados europeus não estão a respeitar as leis que têm e juntar a isso qual é que é a grande questão, qual é que é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos de lutar contra os Estados quando se tornam, quando entram na criminalidade e quando entram na ilegalidade. E este tipo de discussão não existia. Estava um bocadinho a nascer mais ou menos quando saiu o filme. E mesmo em França, pronto, o filme passou em 2 canais franceses, canais de televisão franceses bastante grandes. Tivemos até uma discussão com membros, depois da primeira projeção do filme, a primeira difusão do filme, mesmo uma discussão com o governo francês, com membros do governo francês, membros das associações. E mesmo em França havia uma discussão muito retórica, porque era um caso mais ou menos conhecido, mas também muito retórica sobre como o Estado, como esta questão era representada nos jornais franceses, era sempre: será que alguém tem o direito a entrar na ilegalidade para ajudar alguém? E era sempre esta questão, mas esta questão não tem resposta, porque é uma questão puramente retórica. Então nós, com toda a maneira como nós criamos a narrativa do filme, é de destruir esta questão por completo e dizer tudo aquilo que as pessoas fazem é para fazer com que a lei seja respeitada e metermos claramente cidadãos contra determinados comportamentos de Estado que são perfeitamente ilegais e contra mesmo o fecho das fronteiras internas europeias, que é completamente ilegal, e não é só esta fronteira, não, todas as fronteiras internas europeias estão fechadas e controladas de uma maneira totalmente ilegal, e sempre que alguém é enviado de volta de maneira arbitrária, como é feito neste filme, mas como é feito todo o momento quando alguém chega para pedir asilo e a resposta recebe vocês têm de voltar para a Itália para pedir asilo, e que não se abre um processo, é algo que é feito que é completamente ilegal, e é tentar juntar este discurso legal a um discurso ético de quem é que nós somos como sociedade, porque é que nós, quando a nossa sociedade se encontra sob pressão
porque um problema acontece, não é? Pronto, dizer de uma maneira muito pessoal, não é? Eu cresci a aprender uma história de que a Europa é terra dos direitos humanos, em que tudo é muito bem respeitado aqui, em que as leis são respeitadas e que os Estados se portam bem. Assim, e sendo pela questão dos refugiados, sendo pela questão da troika em Portugal, eu vejo que a minha geração está totalmente irritada contra a história que nos foi contada e contra o modo como nós fomos socializados numa sociedade que não se comporta ao nível como nos disseram que ela se iria comportar. E então, e esta é a minha base, mas também das pessoas que trabalham comigo que não são portuguesas, porque são o meu diretor de fotografia austríaco, é uma reação contra este tipo de mentiras que nos foram contadas e dizer, não, a verdade, esta Europa que nos foi contada existe, só que não existe nas instituições, existe nas pessoas que lutam contra ela e que lutam por ela. E eu acho que dei uma grande volta a responder esta pergunta, já não me lembro sequer qual era a pergunta, mas acho que... Mas foi importante e acho que entendemos que é necessário responsabilizar o projeto europeu, que no fundo é isso, foi isso que nos foi vendido, digamos assim, e que agora não está a ser de todo respeitado e os seus pilares não estão a ser respeitados, não é? Exato. Eu agora, se calhar, abriria espaço para as pessoas que estão aqui connosco. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. No momento, nós temos aqui mais perguntas da equipa, mas também para dar uma chance às pessoas que estão aqui. Ainda estão a pensar. É muita informação e acho que é informação muito relevante também. Então, eu se calhar vou passar às perguntas da equipa. Tenho aqui 2 perguntas da Inês. A primeira é: o uso da câmara como arma de ataque ou como escudo protetor? Nestes momentos em que detectava que a sua presença era uma ameaça ou ajuda, o que sentiu? E se em situações mais conflituosas sentiu mais receio, ou nas situações em que o seu papel era mais apaziguador, sentiu coragem ou motivação? Há muita... Pronto, a primeira coisa a dizer é que em França há uma lei que nos protege, que é as forças da autoridade podem sempre ser filmadas e não podem recusar serem filmadas. Mas da mesma maneira é preciso, sempre que nós encontramos um membro da polícia, nós temos de lhes explicar muito claramente que nós sabemos os nossos direitos, porque senão eles vão sempre encontrar uma maneira de dizer que tu não podes filmar. E tendo isto do teu lado, é já uma arma muito boa, porque, por exemplo, há aquela cena em que um polícia nos diz para desligar a câmara. Essa é uma cena, aí estamos do lado italiano, e aquilo que a lei italiana diz é completamente diferente, porque a lei italiana diz que nós podemos filmar até ao momento em que um membro da polícia nos diz de deixar de filmar. Então, a primeira coisa que nós temos em nossa defesa é isto. E depois, pronto, é só para introduzir, porque é um fato importante, que nós temos sempre essa defesa, que é a defesa dos nossos direitos relativamente àquilo que podemos fazer e não. Do outro lado, não é assim tão linear, porque foi também uma aprendizagem daquilo, como é que nós nos colocamos, como é que nós nos posicionamos. Não? Sei que nós no filme também quisemos deixar que a presença da câmara seja visível, não? Que a certa altura alguém mencione, está aqui uma câmara, que a certos momentos há uma montagem que se vê o operador de som, uma montagem em que temos em que se sente que há uma câmara que vê qualquer coisa, para explicar que por várias coisas, para dizer que somos todos testemunhas daquilo que se passa, e é assim que nasce também é a nossa obrigação de fazer este filme, é de nós sermos testemunhas de violência e
e metermos a câmara na posição de ser uma testemunha de violência. E depois é sempre um jogo também das pessoas com que nós filmamos que nos pedem, ok, vem comigo, sabendo que se torna uma proteção para elas, não? Se torna que a violência vai ser limitada, que certas coisas não se vão passar pura e simplesmente porque há a presença de uma câmara. E aquilo que o Cédric diz no filme, que eu acho bastante interessante, que eles às vezes têm cuidado, porque o Cédric fez tantas manobras que usou câmaras para aquilo que seja filmado constituir prova para depois ir a tribunal, que o simples facto de haver uma câmara, certos polícias pensam que que haja já um processo de uma armadilha legal. E há todos estes jogos muito, muito interessantes. Mas eu devo dizer que a minha força e tudo aquilo que sentia é sempre muito associada às pessoas com quem eu estava a filmar. O facto de estar a filmar com uma pessoa que se sente menos confiante daquilo que está a fazer, faz-me a mim também sentir menos confiante e ter medo daquilo que se possa passar. Se estiver a filmar com uma pessoa que está muito confiante e sabe exatamente aquilo que se vai passar se nós chegarmos com a câmera, a nossa atitude também é essa. E então foi um grande processo de aprendizagem com eles e de perceber o que é que isso quer dizer também, coragem, não é? O que é que quer dizer coragem, não é? E foi uma das grandes lições deste filme, que parece uma coisa super idiota, mas coragem é simplesmente uma ausência de medo. Foi isso que um bocadinho que eu aprendi com o Cédric em várias situações. Não é preciso nenhuma força extra, não é preciso ir buscar nenhuma energia, é simplesmente desconstruir os teus medos e dizer o que é que te pode acontecer quando estás numa situação assim. No pior dos casos, a pessoa com quem tu estás, as pessoas refugiadas com quem tu estás, são enviadas de volta para a Itália e tu passas 24 horas numa prisão a ser interrogado. É a pior coisa que se pode acontecer. E se tu te preparas mentalmente assim, desde que também não há muito medo a ter. Podes até iniciar um processo, como te fez a tua, um processo de excesso de violência, caso as forças policiais se comportem dessa maneira. E é sempre um jogo de tu perceberes quais são os teus direitos, perceberes como é que os podem fazer valer, saber que há também os advogados como a Mirella e o Zia, caso alguma coisa corra mal, que de certeza se sentirão livres para te representar. Pronto, é sempre um jogo assim. Ao início, quando as pessoas claramente estavam a fazer coisas mais ilegais e não tinham proteção legal, não tinham ajuda de advogados e tudo isso, é claro que não tinham este tipo de coragem, mas que foram ganhando de pouco e pouco. E também foi muito bonito ver as pessoas ganharem mais coragem e mais determinação naquilo que estavam a fazer. Portanto, eu não lhes dou respostas muito diretas, porque não há respostas muito diretas para isso. Foi um processo enorme de 2 anos de crescimento como pessoa, de crescimento como realizador. Exato, Assim, é complicado. Nunca é algo muito linear, digamos. Exato. Ok, estão aqui 2 perguntas. Eu julgo que o microfone não chega a vocês, mas qualquer coisa também posso repetir aqui. Sim. Vai ser exibido ou se não, porque eu acho que não Julgo que não conseguimos compreender. O filme já foi exibido internacionalmente, mas ainda não foi exibido em Portugal. Se vai ser no futuro, ou se já há plataformas para exibir. acha que em Portugal não tem interesse. Exato, porque é que em Portugal não houve interesse em exibir este documentário. Acho que várias coisas. Não é assim muito direto. Pronto, por um lado tem que ver com talvez a discussão da questão esteja fora da Europa
num outro estado, porque em Portugal nós não lidamos muito diretamente com aquilo que se está a passar, né? Eu estou fora de Portugal há 10 anos e há 10 anos que estou a viver ao pé de fronteiras que lidam com isto. Por isso é uma situação que sempre que eu atravesso uma fronteira e que atravesso sempre que tenho de apanhar um avião ou alguma coisa, sou identificado, vem um grupo de polícias armado que entra num autocarro, entra num comboio, não me identifica sempre a mim, mas identifica sempre alguém. E esta situação de controle de fronteiras tornou-se gritante um bocadinho. E também a presença dos refugiados refugiadas é bastante visível, tem sido bastante visível desde há 10 anos atrás. Em Portugal é um bocadinho diferente, porque somos um país periférico, não somos um país por onde se chega, não somos um país de trânsito. Talvez essa seja uma das questões. Outra tem que ver também com a natureza do cinema em Portugal. O tipo de cinema que se faz em Portugal, o tipo de cinema que se vê em Portugal é bastante diferente. Não há verdadeiramente um espaço para destes tipos de filme. Mesmo, estou a dizer mesmo o tipo de filme documentário que é. Mesmo agora a decorrer o Porto Pós-Doc, ou mesmo o Doc Lisboa, eles passam outro tipo de cinema documentário muito diferente, no qual este filme não se enquadra muito bem. São mais filmes de natureza artística, não tanto de natureza de temática e discussão, o que, na minha opinião, é um problema bastante grande, de fundo, um problema. É uma questão também da sociedade portuguesa, que, em geral, na Europa em geral, mas não só na Europa, porque passou em muitos, passou nos Estados Unidos, passou no Canadá, passou em data de sítios, há uma ligação entre cinema-arte, e nós vemos em Portugal que a geração dos nossos pais não vai a cinemas, que não faz parte de consumir cinema, ver filmes, não faz parte dos nossos comportamentos culturais, comportamentos sociais em geral, não é? Toda a gente. E isso tem que ver também com o tipo de cinema que se faz em Portugal, que é um cinema de caráter muito artístico e talvez mais elitista, e por isso que deixa muitas pessoas de fora. Não é um cinema que tente criar discussões no cinema, não é um cinema de conteúdos em geral, né? Então talvez por isso não se adequa muito também ao tipo de cinema que se faz em Portugal. Eu acho que há um bocadinho essa falha. Acho que em geral em Portugal não se tenta chegar a... Não se faz um cinema de público, ou o cinema de público que se faz é bastante mau ou desinteressante, e há aqui um vazio para um cinema como este filme. Então eu acho que por não haver pessoas habituadas a ver este tipo de cinema, acaba por não passar. Sim, uma resposta muito rápida. Sim, foi bem respondida. Tínhamos aqui outra questão da Michelle. Eu vou ter que repetir. Sim. Então, a primeira questão da Michelle tem a ver com a questão anterior, que é como é que o filme pode ser divulgado, como é que sim, aqui em Portugal particularmente. E a segunda questão é se houve interesse ou pesquisa junto das autoridades sobre este tema. Sim? Sim, se foram entrevistadas também as autoridades, porque no documentário parece que não havia uma colaboração das autoridades.
não há verdadeiramente colaboração. O prefeito da região recusa ser entrevistado, os polícias não podem dar respostas a entrevistas, não têm essa autoridade, e daí a dizer que eu acho que também não é importante, porque no fundo o ponto de vista das autoridades é muito claro, porque nós vemos as ações das autoridades, não é preciso meter palavras nenhumas para ver como é que se gera uma questão assim. Quando uma solução para um problema é a militarização de uma fronteira, essa é uma argumentação, está tudo dito. Quando a discussão, porque a militarização de uma fronteira comunica imensas coisas, e que nós vemos só polícias, mas eu devo dizer que eu vi grupos de militares que se comportam como se estivessem numa zona de guerra. Isto são coisas normalíssimas que se passam na fronteira franco-italiana. E é que se vê o comportamento de um Estado a tratar uma fronteira como uma zona de guerra, como uma zona militar, e a meter todos estes tipos de equipamento, em vez de tentar criar um processo de informação e de tratamento humano e tentar, não, principalmente fazer respeitar os direitos legais e os direitos humanos daquelas pessoas que chegam ali. E pronto, é isso. Por um lado não quiseram responder porque não estão disponíveis para fazer, e por outro respondem extremamente bem, por ações. É claro que há sempre esta coisa muito complicada, que é, uma coisa é uma decisão que vem do Ministério da Administração Interna, que depois é passada para um prefeito, que é uma figura parecida ao governador civil, ou mais governador civil como eram antigamente, antes de mudarem a estrutura, e que depois se passa para militares individuais que têm de executar as operações no campo. Mas é tudo em linha. Por isso é que não vale a pena, não iria acrescentar nada de relevante ao filme, acrescentar umas frases sobre uma opinião de um chefe de Estado. Pois em França é uma questão muito interessante, que é, nós temos um primeiro-ministro que cria este tipo de situações e ao mesmo tempo tem um discurso muito, muito aberto, muito de esquerda, e tentar ser muito, ou não, até bastante neutro, por um lado não temendo o crescimento da extrema-direita e perder votos à extrema-direita, não toma uma posição de tentar desmitificar a chegada das pessoas como qualquer coisa de muito perigoso, qualquer coisa muito grande. E sim, e ao mesmo tempo ter uma praxis assim de militarizar fronteiras. Sei lá, são questões muito complicadas, mas no meu ponto de vista não importam, porque qualquer que seja o discurso, aquilo que importa é as ações no terreno. Relativamente à outra pergunta, pronto, ia dizer que este tipo de ações mataram 30 pessoas, mais de 30 pessoas, pessoas que tentaram passar a fronteira legalmente. E estes são dados que são sabidos, mortes totalmente desnecessárias e que são produzidas diretamente por este tipo de controle de fronteiras, que não faz sentido nenhum. Só naquela fronteira são 30 pessoas, mas todas as fronteiras europeias são muitas mais. Quanto à outra questão, por exemplo, nós temos um modelo de distribuição em Itália, que infelizmente foi um bocadinho interrompido por causa do Covid, em que eles têm um modelo de distribuição super interessante que eles criaram, que é que eles têm uma rede de associações, uma rede de ONGs distribuídas pelo país, e o que eles propõem a estas organizações é dizer, ok, nós temos este filme que está adequado às temáticas que vocês trabalham, vocês querem organizar uma projeção do filme e um debate, e depois várias organizações aceitam e organizam, e é aquilo que acontece aqui hoje, é aquilo que acontece bastante, seja em França, seja em Itália, com este filme, que são os dois países principais, mas em geral, pelo mundo, há muitas associações que nos contactam porque querem mostrar o filme e querem criar um debate, e tem sido assim a distribuição. Eu acho que a distribuição em Portugal passaria por um modo muito, muito semelhante. Seria uma possibilidade, como está a acontecer hoje, não é? Sim, exatamente. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Sim, força.
Se tiveste alguma referência antes de realizar este documentário, se viste documentários semelhantes e mesmo a nível técnico. Não podes repetir a pergunta, desculpa. Se tivesse alguma referência para a realização deste documentário, ou seja, se viste documentários semelhantes e mesmo para a realização técnica do documentário, se tiveste outras referências. Uhum. Nós temos um modo muito próprio de filmar, que vem da tradição de verité, que é tratar um filme como um debate. Um filme é um debate, quer dizer que misturas a parte observativa de cenas observativas, em que tu segues alguém que faz alguma coisa e juntas com discussões que as pessoas têm, com opiniões, e é esse o tipo de cinema que eu faço. É o tipo que eu quero que um filme seja um fórum onde várias vozes entram e que se metam e que tenham opiniões diferentes e que sigamos uma situação e uma temática e todas estas vozes entram para criar uma discussão e que essa discussão seja tida sobre as pessoas envolvidas nessa temática. E isto é uma tradição do cinema documentário francês, que nasce com a Crónica de um Verão, do Jean Rouch e do Edgar Morin, mas que depois é mais ou menos redefinida, que é um bocadinho fora de moda em geral, mas cá ainda há muitas tradições de cinema deste género. Também de ver bastantes filmes sobre refugiados. Acontece, sim, vi bastante sobre como a temática é tratada e porque também é importante saber se nós vamos, principalmente num momento como hoje, se nós vamos juntar um outro filme, principalmente é um filme que saiu em 2019, não é? Quer dizer, 4 anos depois do início da crise dos refugiados. E o que é que tu tens a acrescentar à discussão? O que é que os outros filmes fazem? Em que estado é que nós estamos hoje? E o que é que nós podemos verdadeiramente juntar à discussão sobre aquilo que se passa? E esse trabalho foi bastante importante, porque nós também é um filme que também passou pelo mercado internacional de documentários. Tem a ver com faz pitch do filme, falas com redes de televisão e tu tens de ser muito claro sobre o que é que ainda há a dizer sobre a questão dos refugiados, que foi já tão trabalhada, e como é que se pode juntar alguma coisa totalmente novo e totalmente um novo ponto de vista sobre esta questão. E sim, não sei muito bem o que é que te poderia dizer de filmes de referências como continuar, mas eu acho que também chegamos a um nível também de produção de cinema em que tu em que começas a deixar de ter referências porque estás a fazer a tua própria linguagem, o teu próprio cinema, e já não te baseias tanto em coisas que vês, mas baseias-te na tua escola de cinema e no teu próprio método de fazer cinema. E acho que pode ser uma resposta. Sim, está. Tens aqui um bom agradecimento. Não sei se há mais alguma questão. Não? Pronto, eu tenho aqui só mais 2 questões. Eu sei que já estamos aqui há algum tempo e muito obrigada pelo tempo que estás a disponibilizar, mas se eu tivesse tempo para mais 2 questões, seria ótimo. Mas pronto, vou lançá-las. Que história ou episódio que não aparece no documentário mais te marcou? Ok. Posso contar há vários, há imensos. Mas houve um momento em que nós vemos no fim que
fomos visitar a campa da Blessing, que morreu a atravessar a fronteira. E eu estava lá na altura em que isso aconteceu, mais ou menos, e no momento em que veio a irmã, em que a irmã da Blessing veio identificar o corpo, que ela, pronto, era uma pessoa que ainda não tinha pleno direito de estar em Itália, porque ainda estava com o processo de refugiado, e eu tinha de atravessar a fronteira para entrar em França, para ir identificar o corpo. E eu estive nesse momento em que estávamos lá à fronteira, em que a irmã chega, acompanhada de certas pessoas, e estive a fazer a tradução para os polícias entre francês e inglês. E não, isso foi bastante horrível, a maneira como elas foram tratadas, e que estavam super, obviamente, numa situação bastante horrível. Estavam bastante excitadas, bastante zangadas com a maneira como estava a ser gerida, e o polícia do seu lado estava a dizer: se não se calam já, envio-vos de volta, e eu tentar estar no meio, a tentar acalmar ambas as partes. Não foi uma coisa muito bonita, mas vê-se claramente o tipo de tratamento inumano que se cria quando se militarizam uma fronteira e quando se metem forças policiais e não de assistentes sociais e pessoas com mais competências para lidar com situações sensíveis. É bastante representativa do tipo de atitude que é criada no controle de uma fronteira. Exato, não é fácil, e não é fácil também imaginar isso. Pronto, eu vou passar então à última pergunta, uma pergunta sobre o futuro. O que é que nos podes contar sobre o novo projeto em que estás a trabalhar? Qual é o tema ou a problemática que aborda? Isto, se nos puderes contar alguma coisa, claro. Como vocês estão a ver, estou num sítio um bocadinho estranho, porque estou no meu quarto, eu estou no Benin, e estou a fazer um trabalho sobre uma aldeia. Foi um trabalho que eu comecei há 4 anos atrás, e que estou agora de volta, e que vou voltar para o ano que vem, que é uma aldeia que sofre de inundações todos os anos, e que, se nada for feito, vai acabar por ser destruída pelo mar nos próximos anos, devido à subida das águas. É uma aldeia bastante interessante, porque é uma capital de era uma velha cidade-estado muito ligada a Portugal, e que tem uma história muito interessante, porque foi a primeira cidade do mundo a assinar um tratado de comércio de escravos com Portugal. Foi o primeiro tratado de comércio de escravos que alguma vez foi feito na história da humanidade, entre uma potência europeia e um Estado africano. E eu estou a trabalhar com as pessoas que vivem nesta aldeia para falar sobre isto de viver num sítio com uma grande memória histórica, com também uma das capitais do mundo do voodoo, um sítio muito, muito louco. E o que é que significa viver num sítio que pode ser destruído devido às mudanças climáticas, e o que é que significa estarem entre as primeiras vítimas de todas as mudanças que vão acontecer no mundo nos próximos anos. E isso, como é que se preserva a memória de um sítio que está sob o risco de se desaparecer. Estas questões estamos assim a tratar com eles, e eu acho que isto está a correr bastante bem. Vamos ver, ainda é um filme que eu vou filmar por mais 1 ou 2 anos, mas que sim, está a ser bastante interessante como projeto. Ainda bem, claro que desejamos a maior sorte e estamos ansiosos por esse filme documentário. Portanto, não sei se surgiu mais alguma questão. Sim, só mais uma.
Não, tudo bem. Não tem pressa. Bom, vou tentar transmitir. Qual é que é a tua opinião sobre a personagem, sobre a pessoa do Cédric? É uma pessoa que acaba por ter um papel central neste documentário devido ao trabalho que ele realiza e tem vindo a realizar na ajuda a estes requerentes de asilo. Sim, acho que consegui resumir. A minha opinião sobre o Cédric, Sim. em geral, não, porque eu percebo a pergunta, porque ela é uma personagem um bocadinho controverso, de certa maneira, não sei porquê, mas há imensa gente que não gosta dela e que eu acho muito, sabe, um bocadinho convencido. Mas eu, conhecendo-o bem, ainda estamos em contacto, é uma pessoa de quem eu verdadeiramente gosto muito. Mas eu acho que ele tem um tipo de atitude que às vezes é um bocadinho incompreendida. Porque ele tem pronto, às vezes ele não se comunica, não comunica muito bem as ideias que tem. E acaba por alienar um bocadinho as pessoas que têm à volta. Mas a verdade é que ele é uma pessoa genial, uma pessoa absolutamente genial. Ele conseguiu fazer uma coisa que é inacreditável, que é, ele conseguiu criar um sistema de direito ao asilo, que é aquilo que se vê no filme, não é? Que se alguém entrar em França e chegar à casa dele, consegue ter proteção. Então ele basicamente ele transformou a quinta dele num centro de legalização, ou seja, todas as pessoas que entravam ilegalmente em França, a partir do momento em que estavam em casa dele, estavam protegidas legalmente. Isto não faz sentido nenhum, porque estamos a falar de um espaço privado no meio de um espaço público, mas ele criou dentro de França um enclave, quase um enclave de respeito da lei francesa, quando não era respeitada por todos os polícias que estavam à volta dele. E ele foi através de uma luta bastante interessante que ele teve, com a ajuda dos advogados, com a ajuda também de alguns militares, de alguns polícias locais que estavam lá ao pé, e ele fez tudo isso simplesmente para ajudar pessoas, para ajudar todas as pessoas que chegam à casa dele. E ela às vezes é um bocadinho criticado por querer ter protagonismo e tudo isso, mas conhecendo-o bem, eu acho que ele viu tantas coisas. Ele foi uma pessoa que foi presa 12 vezes. Não é presa, foi detida 12 vezes. E destas 12 vezes teve sempre 24 horas a 48 horas a ser bastante maltratado por forças policiais que o entrevistavam, que foi tratado de uma maneira bastante horrível. Uma vez chegaram à casa dele com helicópteros e cães e portanto, polícias de intervenção armadas de escudos, que é uma coisa que não faz sentido nenhum para o prenderem. E houve todo um certo tipo de proteção de violência, de ameaça contra ele, que claramente uma pessoa quando está nesse tipo de situações, é claro que muda os seus discursos, muda a maneira como fala e torna-se bastante mais agressiva e bastante mais incisiva, né? E eu acho que às vezes, sem saber porque é que ele o faz, às vezes as pessoas têm uma opinião dele que eu acho que não é justa, porque acho que ele é uma pessoa verdadeiramente fantástica, uma das pessoas mais fantásticas que tive a sorte de conhecer na minha vida. Que bom, pronto. Obrigada por essa partilha.
Não sei se há mais alguma nota final. Não. Pronto, só tenho a agradecer em nome da Refugees Welcome novamente por esta partilha e por termos tido o privilégio de ver o documentário cá. Saímos daqui impactados e com muito para refletir, e foi bom ter esta perspectiva. Portanto, só te desejamos o maior sucesso para o que aí vem. E pronto, e não sei se querem uma salva de palmas, acho. Obrigado. Pronto, muito obrigada. Bom dia, uma boa noite, não sei que horas é que são aí. É só uma hora a mais que Portugal. Ok, então pronto. Então, por favor. Direção Sul. Obrigado, vocês também. Boa noite. Pronto, obrigada. Tchau. Tenho que pensar aqui também.